Então, nessa ação penal 504-52-41, continuidade do depoimento do senhor Fernando Antônio Guimarães Hornô de Moura. Ministério Público, a palavra ainda. Senhor Fernando, também gostaria de saber, gostaria que o senhor detalhasse a participação do seu irmão, Olavo de Moura. A participação do meu irmão é o seguinte: o meu irmão era amigo do Rogério, porque o Rogério trabalhou com o meu irmão na Coordenadoria da Saúde de São Paulo, quando o meu irmão foi coordenador na Secretaria da Saúde. E foi o Rogério já conhecia meu irmão, foi perguntar para o meu irmão para me apresentar para essa colocação da personal e da roupa. Eu conversei com o Rogério, levei o pleito para o Renato Duque, e o Renato Duque aceitou fazer, apesar de ter chiado na época, de dizer que era um contrato coisa pequena, que a Petrobras, a gente estava mexendo com coisa de bilhão, aparecia com coisa de 40 milhões. O Olavo teve essa relação com o Rogério e mais nenhuma. Algumas oportunidades com o Milton, quando retirava esse dinheiro. O meu irmão fazia ginástica direto com o Milton, porque eu já não estava mais aqui, mas meu irmão estava, e algumas oportunidades o Milton pediu que meu irmão levasse um envelope para mim. O Olavo não teve participação nenhuma, só uma oportunidade que ele me pediu um dinheiro emprestado, porque ele teve problemas de saúde. Eu falei para ele que eu tinha um dinheiro para receber do Milton, que ele consultasse com o Milton se o Milton poderia dispor desse dinheiro, e o Milton acabou emprestando esse dinheiro, mas colocou como se fosse uma doação depois, descontando do que ele teria que me dar. Tem um trecho do seu depoimento, do seu termo de declaração, de termo de colaboração 3, que o senhor fala que em 2003, quando o senhor já estava no exterior, o senhor já tinha saído do Brasil, o senhor estava declarando que estava realmente muito chateado e pediu para o seu irmão Olavo cobrar o Rogério. Isso, porque eles não estavam pagando. Então ele fazia essa... Eu só fiz essa oportunidade que eu conversei com o Olavo, porque como ele conhecia o Rogério pediu para ele entrar em contato comigo. Eu falei, fala com o Rogério ligar para mim, que eu preciso conversar com ele. Entendi. O Olavo não fez o pleito, ele só foi conversar com o Rogério e me ligar. Tem um trecho aqui de um depoimento do senhor, termo de colaboração número 6, que o senhor fala que em menos de 2 anos Milton ocupou o espaço que o declarante tinha com Renato Duque, que Milton passou a fazer negócios com Pedro Barusco e também substituiu o Júlio Camargo na operação do esquema de negócios que envolviam a Petrobras e a empresa de consultoria de José Dirceu. Que negócio é esse? Como? O que eu falei com relação ao Milton e ao Júlio... A empresa de consultoria de José Dirceu, especificamente. Petrobras, o senhor já falou. Agora eu queria saber da empresa de consultoria de José Dirceu. Não, a empresa de consultoria do Zé era para prestação de serviço do Zé. Em relação comigo não tinha nenhuma. O Milton, quem pegava anteriormente... Aqui o senhor dá uma... O senhor quer ler? Quero, gostaria. O seu depoimento? Gostaria. Estou encontrando aqui. Né? Está em amarelo, está grifado. Está em amarelo? É. Anteriormente, quem recebia os dinheiros de propinas era o Júlio Camargo. Quando eu saí e conversei com o Milton, o Júlio ficou ainda recebendo, que o Duque que determinava para ele onde também ia buscar. E aí o Milton substituiu o Júlio, porque o Júlio que repassava para a gente também. Tá, mas a minha pergunta é específica com relação à consultoria do José Dirceu, que o senhor mencionou aqui. Eu só queria saber que negócio é esse, porque o senhor falou isso aqui, ó. O que está escrito aí? Que substituiu o Júlio Camargo na operação do esquema de negócios que envolviam a Petrobras e a empresa de consultoria de José Dirceu. Era o dinheiro que recebia da Petrobras. E o Milton, o Júlio tinha que passar para o Zé, e depois o Milton substituiu o Milton, que passou a receber.
licitação pelo que Doutor, for... aí, desculpe, tem que ser no microfone, senão não é gravado. Desculpa, se eu estou lendo o mesmo trecho da doutora, isso é uma pergunta que o senhor faz para ele. Quem afirma é: juiz, o senhor declarou lá no seu... Não é em juízo, é um depoimento, é o termo de colaboração número 6, porque ele prestou perante a polícia. Não é em juízo, não. Mas ele explica isso em juízo. Especificamente, quando eu falo se foi colocado, quando foi colocar JD, especificamente, JD que eu falo não era consultoria, JD era José Dirceu. Tá, então, essa parte aqui o senhor não confirma. Não é, porque esse dinheiro que o Júlio pegava anteriormente, quem passou a pegar depois foi o Milton. Sim, mas enfim, pagava essas contas. Enfim, a questão da empresa de consultoria do José Dirceu, específica pergunta. Não. O que o senhor tem a dizer? Eu não tenho nada a dizer da empresa de consultoria do Zé. Certo. Nada. Essa parte que a Etesco multiplicou os contratos depois que o Renato Duque entrou no... É real. É real. Tá bom. É só consultar na Petrobras, a senhora vai ver. Tá certo, então. Sem mais perguntas, obrigado. Você de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Dos defensores? Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhor Fernando. O senhor, ao prestar depoimento recentemente no Ministério Público Federal, ao ser perguntado pelo Dr. Robertson se algum outro fato que tenha ocasionado este acontecimento, o senhor respondeu o seguinte, vídeo 2, evento 662. Até quando o Milton fez a delação, as pessoas falavam, Milton vai morrer. O pessoal comenta, você fica preocupado. Aí o Dr. Robertson pergunta ao senhor, quem era apontado como pessoa perigosa? Quais eram os agentes? O senhor responde, a nível do pessoal do PT. Aí o senhor fala o seguinte, o pessoal está sempre contando história. Minha pergunta é a seguinte, quem disse ao senhor que Milton iria morrer? E 2, quem é o pessoal a nível de PT? Eu não acusei ninguém e não isentei ninguém. Sim, mas o senhor falou que alguém teria dito ao senhor que Milton iria morrer. Está neste vídeo. Quem seria essa pessoa? Eu não tenho uma pessoa específica que fez esse comentário. Todo mundo comentava, do jeito que o Milton falou aí, o Milton vai morrer. E a nível de pessoal do PT, quem do PT, exatamente? Pessoal do Vacari, pessoal do Zé Dirceu, quem o senhor estava se referindo? Nenhum dos dois. Foi comentário que a gente ouvia antes de eu ter vindo para a custódia. Sim, mas aonde o senhor ouvia esse comentário? Ouvi em São Paulo, todo mundo que mexia com política sabia disso. São Paulo aonde? Especificamente aonde? Não posso informar para a senhora quem me disse isso e aonde eu ouvi. Então, você conversar com as pessoas, falou, daqui a pouco o Milton vai morrer. Eram pessoas, amigos mesmo, o pessoal comentava, acho que da boca para fora, sem uma acusação formal. Mas e a nível de pessoal do PT, eram pessoas ligadas ao PT que o senhor ouvia? A maioria das pessoas, sim. Pessoas do partido? Do partido. Que comentaram? O pessoal. Quando o Milton fez a delação, exatamente quando o Milton fez a delação. Era o comentário? Era. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Outros defensores têm indagação? Boa tarde, Roberto Pode, advogado do Zé Dirceu e do Luiz. O senhor disse aqui, literalmente, que, eu vou usar suas palavras, eu nunca dei um tostão para o Zé Dirceu. É real. É isso? É real. Aí eu fiquei só numa dúvida. O senhor, quando se refere à plataforma 51 e 53, o senhor diz aqui que tinha uma divisão de 1%, 1%, 1% para PT de São Paulo, e aí o senhor faz referência a, quando perguntado, a PT de São Paulo é Zé Dirceu. Esse dinheiro era pago pelo senhor? Não. Não.
Esse dinheiro era pago pelas empreiteiras. As empreiteiras entregavam. Entregavam. Os dinheiros que eu recebi 2. O resto eu pedia para o Milton receber, era o que o Silvio e o Renato me passavam para ir buscar. Entendi. E o Silvinho colocava muito claro que o Zé Dirceu tinha participação. Entendi, mas o senhor nunca entregou para ele? Eu nunca entreguei um tostão para o Zé e nunca recebi um tostão dele. Entendi. Então também o senhor não sabe afirmar se efetivamente esse dinheiro iria para ele, exceto pelo que diziam para o senhor. Certo, eu deixei inclusive na mão do Milton Pascovitch um dinheiro que o Silvio especificamente falou que era do Zé, foram 375 mil que eu fui buscar com o Júlio Camargo. Esse dinheiro, o Silvio falou, esse dinheiro é do Zé. Eu peguei esse dinheiro e deixei na mão do Milton Pascovitch. Entendi. Eu não entreguei para o Zé e não entreguei para o Silvio, entreguei para o Milton e avisei o Silvinho que esse dinheiro estava com o Milton. Perfeito. E quando o senhor se refere a 1% nacional, PT nacional, o senhor entregava a alguém do PT nacional? Não, também não. Acho que o senhor não entendeu quando eu falei, fiz a resposta. O Renato definiu isso como 1% nacional, 1% São Paulo e 1% companhia. 1% companhia referia-se a ele e os gerentes dele. 1% nacional referia ao diretório nacional, que era o tesoureiro do PT que fazia isso. Uma primeira oportunidade o Delúbio e posteriormente os outros tesoureiros. E São Paulo. E quando chegava a São Paulo, ele encaminhava, até 2005, ligava e dizia, olha, fulano passa na UTC, falei para o Milton, Nilson, passa na UTC, tem um dinheiro para receber na UTC. Passa na Camargo, tem um dinheiro para receber na Camargo. Passa no Júlio, tem um dinheiro para receber com o Júlio. Passa na Ingevix, tem um dinheiro para receber. E era encaminhado dessa forma. Então essas entregas não foi o senhor que fez também? Não, eu recebi do Júlio Camargo em 3 oportunidades, recebi uma vez na Camargo Correia e o restante o Milton foi buscar. Isso, entendi. Os recebimentos eu entendi. E as entregas o senhor entregou para ao Milton? Entreguei ao Milton e algumas coisas entreguei direto ao Silvio. Ao Silvio. Então, no PT Nacional ou no PT Nacional era o senhor quem... Eu ia na casa do Silvio e o Silvio ia à minha casa. Entendi. Então, só para saber exatamente... Eu nunca entrei nada, nem no PT municipal, nem no estadual. As minhas entregas eram pessoais das pessoas que eu conhecia. Entendi. Todo o resto o senhor sabe pelo que elas lhe disseram? Com certeza. Perfeito. O senhor fez uma referência aqui também nessas divisões, quando o senhor fala das empresas, o senhor também se referiu a 1% ao PT estadual, 1% nacional e 1% a Aécio Neves. Isso foi relacionado a Furnas. Quem me deu essa informação foi o Dimas Toledo. Então, na verdade, também não foi o senhor que foi ao Aécio? Nem ao Nacional e nem a São Paulo. Foi o Dimas que falou, vocês não precisam nem vir ao Rio de Janeiro, eu providencio tudo isso para vocês. Entendi. O senhor se referiu aqui a grupo do Zé Dirceu. Quando o Zé Dirceu foi ouvido e feita essa pergunta, ele afirmou que o grupo dele era o PT, que ele não tinha um grupo de pessoas ali. A quem o senhor se refere a esse grupo? Quando eu falo o grupo do Zé Dirceu, é o núcleo do Zé Dirceu em São Paulo. O Zé Dirceu sempre foi candidato a deputado, uma oportunidade foi candidato a governador. E para você ser candidato tanto a deputado como a governador, você precisa ter um grupo político de apoio. Então são candidatos a vereadores, são candidatos a prefeitos. E o pessoal que sempre apoiou o Zé em campanha eleitoral. Esse pessoal a gente chama de grupo Zé Dirceu. Porque o que você pode arrecadar, independente do que foi pessoal, arrecadar para a campanha, porque a princípio ia ser negociado só a nível de campanha, ninguém falava em pegar dinheiro. Tanto que quando eu conversei a primeira oportunidade com o Zé Dirceu, ele falou para mim, se você tiver uma empresa, eu posso te ajudar no governo. Essa empresa eu tentei comprar, junto até com o Milton Pascovitch. Eu fui comprar uma empresa de dutos na Petrobras, que chamava Conduto, e na época era de um pessoal do Equador, tinha uma empresa em Liechtenstein que deu uns 70%, porque eu queria usar essa empresa. A ideia era comprar uma empresa para atuar. Já que existia essa frente junto ao Renato Duque, eu queria aproveitar e colocar essa empresa e ia ganhar dinheiro com essa empresa. Infelizmente, a pessoa que ia financiar esse aporte de 20 milhões inicial para a compra da Conduto e depois teria que colocar mais 15 milhões para colocar a empresa para funcionar, que ela já existia, ela deu para trás depois de 8 meses. De que período a que período o senhor ficou no exterior? Eu fiquei de 2005 até 2013.
Residindo aonde? Eu residia em Miami e em Nova York. E fiquei nos primeiros 4 meses, eu fiquei em Paris, na Ribocador número 3. Então, em 2005, o senhor ficou 4 meses em Paris, depois foi Fui para Miami. Para Miami. E aí, em Miami, na Collins 588, depois da Collins eu fui para Pinecrest, aluguei uma casa em Pinecrest, e depois eu fui para Miami Beach e acabei comprando um apartamento na Collins 25. Entendi. Então, o último apartamento, a residência foi a sua? Foi, que eu até estou repassando para a operação. Foi o único apartamento que o senhor comprou, adquiriu? Foi o único apartamento que eu adquiri. Entendi. É só isso, né? Outros defensores têm indagações? 2 esclarecimentos pontuais aqui. O senhor mencionou dessa indicação de Furnas, mas por que o Partido dos Trabalhadores ou José Dirceu iria acolher uma indicação de um adversário político? No caso de governo não existe muito isso. O caso específico, quando eu consultei, eu conheci o Dimas Toledo em São Paulo, na casa de um empresário. E aí existia uma reivindicação da permanência dele, que ele já estava em Furnas. Eu levei essa reivindicação ao Zé Dirceu. E o Zé Dirceu, na oportunidade, me informou: Fernando, esse cara não pode continuar em Furnas. Ele já está em Furnas há 34 anos, se colocar ele de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ainda emendou na relação e falou: quando o Luiz Carlos foi presidente de Furnas, só conseguiu governar em Furnas depois que se acertou com o Dimas. Aí, em janeiro, final de janeiro, ele me chamou outra vez e falou: qual é a sua relação com o Dimas? Eu falei: eu tive 3 jantares com ele. E ele falou: porque foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. E ele vai permanecer. Então você vai lá, conversa com ele e diz que a gente vai apoiar. Eu fui conversar junto com o Silvio Pereira, conversei com o Dimas Toledo em Furnas. O Dimas colocou muito claro para a gente que não precisava nem se locomover ao Rio de Janeiro e que ele já tinha um trâmite normal, que ele já fazia isso há muito tempo lá. O senhor mencionou que o senhor não entregou dinheiro diretamente para o senhor José Dirceu, mas o senhor conversou diretamente com o senhor José Dirceu sobre esses acertos de propina? Conversei. Mais de uma vez ou uma vez só? Mais de uma vez. E o senhor tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer no seu depoimento? Gostaria. Eu, na segunda-feira, dia 22, quando eu estive aqui, eu fiz uma observação, e eu não sei se a interpretação que o senhor teve foi diferente, ou eu não soube me expressar direito. Eu fiz uma observação que, quando eu estava na custódia, eu conversando com o senhor José Antônio Sobrinho, sim, e falando sobre o Milton Pascovitch, o José Antônio Sobrinho me colocou que ele fez um levantamento na Engevix, porque ele cuidava muito mais da parte de energia e o Gerson cuidava da parte do petróleo, e que ele viu as barbaridades que foram feitas e que, inclusive, existia um depósito de 21 milhões na conta do Milton, que foi feito pela Engevix. E eu estava lendo os depoimentos, quando o senhor o inquiriu, o senhor colocou como se eu tivesse dito de que ele tinha feito. Ele me deu a informação, eu só queria esclarecer isso para que não possa comprometê-lo, porque o que ele falou para mim realmente foi que ele levantou dinheiros que tinham feito lá, que a Engevix tinha feito, mas foi a Engevix que fez, não ele, pessoa física. O senhor compreende, né, que essa questão do acusado que pretende colaborar, a questão da credibilidade é uma questão importante ser levada em conta, né? Entendo perfeitamente, doutor. Queria me desculpar com o senhor disso. Já me desculpei. Compreende que essas idas e vindas do senhor, essas retratações, prejudicam a sua credibilidade, né? Perfeitamente. Eu ainda vou avaliar essa sua informação ao final do processo. Vou adiantar alguma se o senhor quiser fazer alguma acariação, eu faço com qualquer pessoa que eu citei aqui. Não tem essa prática de acariação, mas de todo modo isso vai ser avaliado ao final, mas o senhor compreenda bem que a sua credibilidade ficou bastante complicada em decorrência desses acontecimentos, né? Eu sei, mas no meu modo de entender, eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando, queria até me desculpar com isso, mas eu fiz uma coisa consciente,
pensando só na minha família e não pensei em mim. Então declaro encerrado esse depoimento. Pode interromper.